Nós falamos de cartas vivas, nós falamos de águas vivas, depois nós falamos de corpo vivo, depois nós falamos de pedras vivas, e hoje nós vamos falar da esperança viva. O Deus de esperança, de toda a esperança, está aqui nessa noite, meu querido. É Ele que está nos treinando, nos adestrando, nos capacitando. Deus não te chamou para assistir um culto. Deus não te chamou para participar de uma igreja. Deus te chamou para um exército. O mundo jaz no... Quem é o príncipe desse mundo? Quem que é? Jesus? Não. Nesse mundo aqui há um príncipe que em breve vai perder o seu reinado. Que em breve, muito breve, vai ser destronado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que vem bradando como um leão, aquele que se entregou como uma ovelha muda no matadouro. Ele foi o Cordeiro Santo que se deu, mas ele volta como um leão rugindo e vai tomar o reino desse mundo. Se fosse você, eu ficava atento, muito atento. Porque o Senhor é generoso, Ele recebe da tua parte adoração, louvor, tudo que você possa entregar a Ele. Mas Ele está derramando e distribuindo nessa noite. Abra a tua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que diz assim, olha lá, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês se exultam, se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da fé, a salvação da alma. Amém, gente? Amém. São muitas palavras num pequeno trecho aqui, são muitas mesmo. Isso aqui daria muitas horas de meditação, de estudo. Sabe, é necessário não só que você leia a Bíblia, mas que você medite nela. Não é assim? Devemos meditar nela de dia e de noite. É necessário que você aprenda a cavar mais fundo. E quando Deus te dá uma revelação, você começa a cavar mais um pouco, e no outro dia mais um pouco, e no outro dia mais um pouco, a fim de que o Senhor venha trazer... Sabe, quando a gente vai cavar um poço, né? Eu nunca cavei, talvez você também não, mas a gente sabe que quando vai cavar um poço é necessário cavar bem fundo para ter água limpa, para ter água cristalina, aquela água que mata a sede. Então, que você não pare na primeira revelação, mas que você possa avançar, progredir, e assim ser um filho confirmado, edificado, amadurecido no Senhor. Todos somos filhos de Deus, amém? Mas Ele está amadurecendo os seus filhos. Ele está amadurecendo essa igreja aqui, queridos. Desde o princípio, a semente que o Senhor colocou em nós é um lugar de adoração em família. É um lugar onde nós olhamos para as gerações.
não só para nós. Uma igreja não diz respeito a só você. Uma igreja diz respeito a muitas gerações. Primeiro as que já se passaram e abriram o caminho, mas depois aquelas que vêm adiante de nós, aquela a qual nós vamos entregar o bastão. E logo vem vindo esse dia aí. Logo vem vindo esse dia que nós vamos entregar o bastão. Por isso essa igreja fala de geração, fala de família, fala de um lugar para ser acolhido pelo amor de Deus. Quem já se sentiu acolhido aqui, nessa casa? Você já se sentiu abraçado aqui nessa casa? Você já se sentiu amado pelo Senhor aqui nessa casa? Não é algo que eu posso fazer por você, não é algo que o pastor Carana, o pastor Júnior pode fazer por você, mas é algo que o Espírito Santo está fazendo em nós. Aliás, um dos primeiros a ser acolhido aqui foi o nosso pastor Júnior. Ele chegou aqui e foi abraçado. Por isso essa é uma casa de acolhimento. Ele foi o primeiro a ser acolhido, ele e a sua esposa chegaram aqui, porque alguém estava orando, porque alguém estava intercedendo, e alguém estava acolhendo, e de lá para cá isso nunca parou. De lá para cá isso não vai nunca mais ter fim, até o dia que o Senhor nos chamar. Gente, esperança, para os psicólogos, esperança vai revelar, aquele que tem esperança na sua vida, vai revelar uma boa saúde mental. Vai revelar alguém que tem equilíbrio. A esperança, veja só como é importante o que eu vou falar aqui para vocês. A esperança é um fator fundamental na vida do ser humano. E aí, dando uma pesquisada, dando uns Google por aí, e eu gosto sempre de pesquisar, eu encontrei algo que me chamou muito a atenção. Porque, veja só, a falta da esperança é um dos fatores que se manifesta na depressão. A pessoa deprimida é uma pessoa sem esperança. Mas ela não aparece só na depressão. A falta de esperança aparece no transtorno mental, que é uma outra classificação dentro da psicologia. Ela aparece no transtorno bipolar. Então, se você olhar o quadro de cada um desses males, vai aparecer alguns tópicos, né? Por exemplo, o mau humor, né? A irritabilidade, mas o que me chocou foi que em todos eles aparece a falta de esperança. Depressão, transtorno mental, transtorno bipolar, transtorno depressivo persistente, transtorno disfórico pré-menstrual. Em todos eles existe falta de esperança. É como se a gente quisesse fazer suco de laranja sem laranja, entendeu? Então, o que a medicina, o que a ciência, o que a psicologia, a psiquiatria pode fazer por você é diagnosticar e propor um tratamento para a tentativa de reverter esse mal. Mas o que a Bíblia faz é acender a luz muito antes. Sabe? Você pensa assim, poxa, eu gostaria de descobrir rápido, né, que tenho um câncer, para tratar desse câncer, porque ele já vai estar... Parece-me que tem 4 estágios, né, para tumor cancerígeno. Se eu estiver falando errado, alguém me corrige aí. Mas, se eu não me engano, são 4 níveis. Então, você pensa assim, poxa, ainda bem que eu descobri no 3º nível, porque ainda não estou no 4º. Ou, que bom que eu descobri no 2º, que eu ainda não estou no 3º. Ou, que bom que eu descobri no 1º. Ou, se eu tivesse a capacidade de saber o que eu posso fazer para nunca desenvolver uma célula cancerígena no meu corpo. Obviamente que a gente ia preferir essa última opção. Para que nunca eu tivesse que tratar de um tumor cancerígeno, mas que eu tivesse prevenido a minha infância, a minha adolescência, né, com a minha alimentação, com o ar que eu respiro, com tudo.
Infelizmente, a gente não tem essa capacidade ainda, né? Então, o que Deus está falando para você hoje aqui é que antes de acontecer o problema, mas pode ser que alguém hoje aqui vai dizer, pastor, já foi, porque eu já estou no meio do problema. Calma, a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. Mas para muitos, Deus está acendendo a luz antes. Deus está te alertando antes. Cara, quando a gente fala de esperança, a gente não está falando de esperança de esperar passivamente. Porque em alguns versículos você vai buscar no hebraico e você vai encontrar para a esperança aguardar. Mas quando falamos do aguardar, não é esperança de esperar passivamente, mas aguardar com expectativa ativamente. Não esperar passivamente, mas aguardar com grande expectativa ativamente. Um dia eu recebi uma notícia, minha esposa está grávida. E aí começou uma esperança em mim, de ver aquele rosto, de ver aquele filho, de ver aquele bebê saindo da barriga dela com saúde. E a gente poder comemorar, se alegrar e criar esse filho. Mas veja só, a partir do momento que eu recebi essa notícia, eu comecei a trabalhar, mais do que eu já trabalhava antes. Eu comecei junto com a minha esposa a preparar a minha casa, a preparar o quarto, a preparar o carro. Agora a gente queria um carro maior, com um bagageiro maior, que desse para colocar o carrinho do bebê. A gente começou a preparar o enxoval, a gente começou a comprar roupinha, sapatinho, não é assim, gente? Você começa a se preparar. Se você está parado, esperando que algo aconteça, isso não é esperança. Se você está esperando no Senhor, você está se mexendo. Se você está esperando no Senhor, você está se movendo. A fé está te impulsionando e você está se mexendo. Você está indo em direção ao chamado dEle. Se o Senhor falou com você, você não está mais parado. Mesmo que com os olhos humanos seja necessário sentir-se na inércia, por dentro você já está orando, você já está preparando o teu coração, você já está preparando o teu espírito. Gente, quantas coisas o Senhor falou a nós acerca dessa família, acerca dessa igreja. E coisas que Deus falou e a gente olhava um para o outro e falava, não faz sentido. Cara, não faz sentido isso. Mas lá dentro, no nosso coração, a gente começou a confiar. Aquilo foi gerando em nós um fogo. Aquilo foi gerando em nós uma visão. Aquela visão começou a ser alimentada pelo Espírito de Deus. Aquela visão começou a ser ampliada dia após dia. Nós começamos a preparar o nosso espírito. Aquilo foi gerando em nós uma expectativa muito boa. Aquilo foi gerando em nós a alegria. Tudo que Deus faz não traz tristeza nem confusão. Se algo que você está esperando está trazendo tristeza e confusão, deixa eu te falar hoje, não provém de Deus isso. Isso não vem da parte de Deus. Tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor faz, do começo até o fim, tudo que Ele faz, engrandece o nome dEle. Portanto, aquilo que você está esperando, aquilo que está no teu coração, tem a ver com engrandecer o nome do Senhor, de honrar o nome do Senhor. Aquilo que você está esperando tem te trazido alegria. Em nome de Jesus, hoje é necessário que o Espírito de Deus faça algumas coisas em nós aqui, que você realmente se perceba num ambiente da glória de Deus, um ambiente de transformação, de edificação, que você se perceba no meio daquilo que Deus está trabalhando, e se alguma esperança em você não tem trazido o que eu estou te falando, a alegria de viver,
Hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai arrancar isso da sua vida. Em nome de Jesus, há algumas expectativas desalinhadas, há algumas expectativas erradas, algumas expectativas que estão sugando suas energias, te puxando para baixo, te impedindo de dar um passo além na tua vida espiritual. O Senhor deseja hoje te livrar, te liberar, te fazer livre, leve e solto para voar na presença dEle. É isso que o Senhor deseja fazer aqui. Veja que essa esperança fala de uma herança. A nossa esperança, primeira coisa, só existe esperança porque há um Deus de misericórdia. E tudo na sua vida começa com a misericórdia de Deus. Anota isso no seu coração. Tudo começa com a misericórdia de Deus na sua vida. E essa misericórdia, por causa de Jesus Cristo, não há um outro Deus, querido. Não há outro que não aponte para o Pai. Essa misericórdia, por causa do sacrifício, da ressurreição de Jesus Cristo, ganhou forma em mim e em você, nos regenerando. Hoje talvez você está com um corte tão grande na sua alma, você está com um buraco tão grande dentro de você, mas há um Deus todo-poderoso aqui que pode regenerar a sua alma, o seu coração, o seu machucado. Deus não está chamando machucados. Deus está sarando os feridos e levantando um exército de pessoas curadas, porque os curados irão curar. Portanto, não importa o tamanho do machucado, não importa o tamanho do buraco aí, há um Deus que por sua misericórdia, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, está regenerando um povo, seus filhos amados, uma igreja. E para essa igreja é liberada uma herança. E essa herança fala de eternidade. Igreja, nós vamos falar de eternidade. Toda vez que olharmos com a esperança viva para o Senhor da glória, veremos um Cristo crucificado, um Cristo que depois disso desceu da cruz, que foi ao inferno, tomou as chaves de lá e ressuscitou. Para quê? Para te dar uma casa nova. Não, ter uma casa nova é maravilhoso. Um carro novo? Não, é muito bom, mas não foi para isso. Um namorado, um marido, uma esposa? Não, não foi para isso. Se fosse para isso, não precisava ser o Filho unigênito. Deus não precisaria pegar a sua família, a Trindade, e picotar ela, e matar o seu filho amado. Lembra Abraão, Isaque e Deus falando assim: está feliz, Abraão? Estou, Senhor, muito feliz. O Senhor foi fiel. Sei lá, Abraão colocou lá: Deus é fiel, no carro dele, né, no camelo dele. Colocou lá: Deus é fiel, Deus falou, Deus cumpriu e tem sabor de mel. E você entendeu? E está lá: está feliz, Abraão? Estou muito feliz, Senhor. Que bom, então mata Isaque e me oferece ele. Para que Deus faria isso? Para que Deus faria isso? A não ser que Ele já estivesse revelando Jesus lá. Já estivesse revelando o próprio Deus, entregando o seu único filho amado. Pense na dor de Abraão entregando seu filho Isaque. Agora pense em Deus entregando o seu filho amado. Portanto, se fosse só para dar algo dessa vida aqui, Deus mandaria um coaching para nós. Deus mandaria alguém legal, mandaria alguém que fosse ajudar a nossa vida a melhorar. Alguém que fosse dar um curso para a gente lá, e esse curso fosse homologado pelo MEC, e esse curso fosse virar uma franquia depois, e isso ia se espalhar pelas nações, e hoje nossa vida seria tão melhor. Ao invés disso,
Deus percebeu que a gente não precisava de casas, cavalos, coisas, e disse, não, eu não vou melhorar a vida deles. Eu vou dar uma vida nova, porque eles precisam de uma vida nova. Meu querido, Deus não deseja melhorar a tua vida em nenhum momento. Ele deseja trazer você para uma família, para um corpo chamado igreja, e te diz assim, olha, agora meu filho, a sua vida vai melhorar. Sabe por quê? Porque isso é mentira, não é bíblico. Nós estamos ensinando a Bíblia aqui, ano após ano, mês após mês, semana após semana, dia após dia. Nós temos gastado a nossa vida, queimado aqui, em pregar a Bíblia, e na Bíblia não está escrito isso, e eu te desafio a procurar. Se você encontrar, você traz para o pastor Júnior aqui, aquele que é o pastor. Ao invés disso, Deus preferiu te resgatar do buraco que você estava, e te dizer assim, olha, eu vou mexer com você, mas é por dentro, é de dentro para fora. Portanto, todas as pessoas que hoje eu vejo fluindo na presença do Senhor, todos os filhos dessa casa, glória a Deus, nós temos filhos, queridos. Nós nos alegramos nisso, porque um dia nós não tínhamos. Parecia que estávamos orando por uma barriga estéril. E tal qual o pastor Júnior contou o testemunho, ele e a Dani, sobre uma barriga estéril. Tal qual era nós orando aqui, dizendo, Senhor, o que o Senhor tem para nós? E ele dizia, filhos. Mas como que vai ser? E ele falava, vai ter filhos. E hoje nós temos filhos aqui. E todos esses filhos, quando chegaram aqui, do jeito que eles estavam lá nas suas vidas, sofrendo, sendo maltratados por esse tempo, por esse mundo, pelo príncipe desse mundo, sendo açoitados, seja como for, estavam cada um nas suas situações, todos eles morreram e nasceram de novo. E o Senhor começou a fazer o quê? Dar muitas... Não. O Senhor começou a tirar muitas coisas da vida deles. Foi tirando, foi limpando, o Senhor foi restaurando, foi tirando todas as sujeiras, o Senhor trouxe o seu brilho. Sabe quando você olha para alguém aqui e vê um brilho, esse brilho não é desse alguém, esse brilho é o brilho do próprio Jesus. Portanto, não há como você não ter isso na tua vida, meu querido, porque não estamos vendendo, não estamos doando, não há como você olhar para alguém e falar, eu queria tanto ter esse brilho e não ter. Basta apenas você olhar para Jesus. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos nunca mais serão confundidos. Quando nós olhamos nos olhos de Jesus, nunca mais seremos os mesmos. Querido, se você acha que foi em alguma igreja, se você acha que teve alguma vida evangélica, se você acha que teve uma vida religiosa e a sua vida de lá para cá nunca mais foi a mesma, é porque talvez você teve um encontro com os pés de Jesus, com as mãos de Jesus, você esperou receber alguma coisa das mãos de Jesus, talvez você teve um encontro espiritual, religioso, mas o encontro que nós perdemos a nossa visão natural, tamanha é a glória dele. Assim como Paulo, o Saulo que cai diante da glória de Jesus, 3 dias cego, e quando ele volta, nunca mais ele seria a mesma pessoa. Aquele homem ia revolucionar o seu mundo, o seu tempo, e o nosso mundo e o nosso tempo. Você fala, mas não é possível que Deus tem tudo isso aí para a minha vida, não é possível. Não é possível que Deus tem tanta coisa assim, porque eu sou pequenininho, eu não sou ninguém. Querido, quem recebe herança? O filho. Certo? Quem recebe a herança é o filho. A filha. E o filho e a filha carregam o que do seu pai? Além do direito à herança? O DNA. A genética do seu pai. E você é filho de quem? Portanto, olha como é delicado isso, porque nós falamos assim, não, eu sou um filho de Deus, todos são filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus
quando somos adotados pelo seu amor, em Jesus Cristo recebemos a capacidade, João capítulo 1, agora nós somos filhos amados. Portanto, olha só como muitas vezes o inimigo vem te roubar aquilo que já está em você. Lembra que eu comecei falando que você já tem o que você precisa? E ele vem roubar aquilo que o Senhor já colocou, porque você já está vindo para a igreja toda semana, você já está ofertando, dizimando, você vai no PG, você assiste pela internet, mas coisas ainda estão obscuras, coisas ainda estão confusas dentro de você, e hoje é uma noite que o Senhor está colocando luz. É uma noite que o Senhor está iluminando todas as coisas e iluminando o nosso entendimento. Nós servimos Ele de todo o coração e de todo entendimento. E eu oro para que o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento nessa noite. Portanto, se você já disse, eu desejo ter uma vida com o Senhor. Se você já disse, eu desejo andar com Jesus, eu entrego a minha vida. Agora você é um filho amado que recebeu o DNA do Pai. Então, se vocês olharem o meu filho, vocês vão ver que ele é bonito igual eu. Que vocês vão ver que ele carrega a minha genética. Se vocês olharem para o meu pai, você vai ver que eu carrego a genética dele. Tem um pezinho meio torto, uns carequinha, sei lá. Mas nós carregamos. E é impossível você se dizer um filho de Deus e não parecer com ele. E se você parece com ele, você já não parece mais com esse tempo, com esse mundo. Você já não parece mais com as coisas dessa vida aqui. Portanto, as coisas dessa vida aqui já começam a perder o valor. Tito 3:7 diz assim: Ele o fez a fim de que, purificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Queridos, a herança do Senhor fala de uma eternidade. A herança do Senhor não fala desse tempo, mas fala de uma eternidade. Agora, olha que interessante. Nós temos falado isso já há algum tempo. Se você está indo para algum lugar, o que vai te dizer, o que vai ratificar, o que vai te dar certeza que você está indo para o lugar certo? As placas. Portanto, quando a gente fala de eternidade, é necessário entender que a eternidade começou já. Porque é muito distante, né? Falar, o pastor falou ontem à noite lá que Deus tem uma herança para mim, que é a vida eterna, então agora é só eu esperar eu morrer, porque aqui não tem nada para fazer. Querido, a eternidade já começou. É impossível você ir para o céu se você não está vivendo o céu, hoje, aqui, agora. Então olhe para as placas, essas placas vão te mostrar para onde você está indo. E alguém está dizendo assim, não, eu só estou esperando a vida acabar, porque enfim terei um descanso, eu vou para o céu, porque a minha vida aqui é o inferno. Querido, a placa está dizendo, você está indo para o inferno, você não está indo para o céu. Faz sentido isso? Faz sentido. Mas nós, os filhos maduros agora, amadurecidos, no tempo certo, no tempo oportuno, recebemos a herança e começamos a desfrutar dessa herança e começamos a desfrutar da eternidade hoje. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é a certeza da nossa esperança. Olha como é poderoso isso. Porque ali em Hebreus ainda 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Cara, não adianta você querer agradar a Deus indo nos cultos, não adianta você querer agradar a Deus dando coisas materiais, porque o que agrada a Deus é fé. Lembra da viúva pobre? A oferta que agradou, Jesus olhou e falou, ali tem alguém que fez alguma coisa boa. Ali tem alguém que deu uma boa oferta.
Mas eram só moedinhas, mas era a fé dela. Sabe, o que impulsiona você não pode ser uma coisa, precisa ser fé. Eu queria ir com vocês lá em 1 Samuel, capítulo 21. Nove. 1 Samuel 21, 9. Vocês acharam? Quem achou, fala amém. Amém. Aí, gente. Olha só. História de Davi. Quem conhece a história do rei Davi? Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Um dia aparece lá um grande desafio, e aí você conhece a história. Aparece lá um filisteu chamado Golias, ele era grande, ele era gigante, papapá. Você conhece essa história. Davi matou Golias, né? Com uma pedra, ele acertou bem na fuça lá do gigante, derrubou, ele vai lá, pega a espada de quem? Do próprio Golias. Aí é a parte mesmo que ele, né? É cabra macho, que ele vai lá, pega a espada do... Ele só tinha uma funda e umas pedrinhas. Mas ele, quando vê Golias no chão, ele vai lá e corta a cabeça de Golias. E dali para frente, um processo muito grande começa a acontecer na vida de Davi. Porque antes de tudo isso, ele já havia recebido o óleo da unção do profeta Samuel, dizendo assim: Davi, você vai ser rei. E não fazia nenhum sentido para aquele menino, para aquela família, olhando para ele, o mais novinho, lá sujo, lá no pasto, cuidando das ovelhas, que nem era dele, era do pai dele, não tinha maturidade, não tinha idade, não tinha nem tamanho de gente, não fazia nenhum sentido. Mas Deus liberou ali uma palavra. E o que mais importa para você, o que faz sentido ou o que Deus falou? Deixa eu mexer com você aí hoje. Então, para Davi, valeu. Ele recebeu o óleo na cabeça dele. E ele recebeu uma palavra acerca do futuro dele. E o profeta não falou que dia, que hora, quando, mas deu uma palavra de futuro e de esperança. E Davi fez o quê? Se apegou nessa esperança de um futuro, do que Deus falou sobre a vida dele. Assim como muitos de nós aqui hoje, você pode já estar pensando agora acerca de algo que Deus já falou sobre a sua vida há tempos atrás. Mas o que Davi faz então? Nada, ele continua sendo Davi. Mas ele casa com quem? Com a filha de Saul, a filha do rei. E as coisas começam a mudar para Davi. Davi se tornou um guerreiro. E quando alguém falava assim, Davi tem que ir lá e matar 100, ele matava logo 200, porque esse era Davi. Davi era aquele cara que tem que fazer, então a gente já faz tudo. É para fazer, a gente faz. Não tem mais ou menos. Ou é ou não é. E Davi começa então, casado com a filha do rei agora, ele está indo no caminho certinho, porque ele já está dentro da família real. Ele já se tornou um guerreiro, ele já tem uma voz de liderança. Mas nessa hora, Saul, o rei, começa a sentir o quê de Davi? Inveja, ciúmes, começa a se arder. E ele começa a perseguir a vida de Davi. E um dia, eu quero chegar, contando rapidinho, para a gente chegar aqui no 21, 9. Um dia, Davi foge, e ele chega para um sacerdote chamado Aimeleque, pedindo socorro para Aimeleque, falou, olha, me dá pão. E depois que Aimeleque dá pão, dá água e cuida ali de Davi, ele fala, você tem uma lança, você tem uma espada, você tem uma arma. Por quê? Porque Davi tinha se tornado um guerreiro, mas era um guerreiro sem arma agora. E ele está fugindo de Saul. E o que Aimeleque faz? Olha só, 9. O sacerdote respondeu,
a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui, a não ser essa. E Davi disse, não há outra semelhante, dê-me essa espada. Gente, olha que incrível. Há quanto tempo já tinha passado isso? Davi foi lá, cortou a cabeça daquele gigante, jogou aquela espada e seguiu a vida dele adiante. Depois de tudo isso, ele chega diante de um sacerdote, dizendo assim, eu preciso de uma arma. E a arma que estava lá, preparada para Davi, era a arma que tinha promovido ele a herói. Era a própria espada do Golias. Mas a revelação não está aqui. A revelação está alguns capítulos para frente. Quando você chegar aqui, no 24, capítulo 24, tem um subtítulo, eu não sei qual é o da sua Bíblia, mas está assim, Davi poupa a vida de Saul. Davi estava fugindo de Saul, que desejava o quê? A sua vida, ele queria matar. Agora ele está fugindo de Saul com a espada de Golias e mais 400 malucos que foram atrás dele, porque ele se esconde numa caverna, chamada Caverna de Adulão. E a Bíblia fala que nessa caverna vão os perdidos, os quebrados, os endividados, os homens mais doidos. E esses homens malucos que foram lá atrás de Davi formam um exército para Davi. Porque Davi era Davi aonde quer que ele estivesse, podia ser com as ovelhas, podia ser diante do urso, do leão, podia ser na hora de entregar a marmita, ele continuava sendo Davi, podia ser dentro de uma caverna, escondido para que não fosse morto. Às vezes a gente acha assim, eu preciso tirar o time de campo estrategicamente aqui, isso é uma vergonha. Não é uma vergonha, é um tempo de um processo que Deus está fazendo na tua vida. E queimar essa etapa não fará de você a pessoa madura, o filho maduro que Deus deseja entregar as heranças. Entendeu? Não sinta vergonha do seu tempo de esconderijo. Não sinta vergonha do seu tempo de ficar dentro da caverna. Não sinta vergonha de andar com os que as pessoas olham e falam, quem são essas pessoas malucas? De não ter os melhores com você. Porque você é quem você é, independente do lugar. E quando Davi está aqui nesse processo de fugir de Saul, ele está dentro de uma caverna e chega Saul e o seu exército. E Saul precisa fazer as suas necessidades, está escrito aí no 24. Olha só, ele literalmente ia fazer uma coisa errada. Mas quando ele entra lá, quem está lá escondido? Davi. E Davi, bem camuflado, bem certeiro, está lá vendo quem? Saul. E o que Saul sempre fazia? Vocês estão pensando coisa errada, né? Saul está lá. Ele com essa espada vai lá, olha bem para Saul. E esses homens que estavam com ele falam assim, agora chegou a hora que o próprio Deus está falando assim, eu te entreguei ele nas suas mãos. Está lá, está escrito aí. As pessoas que estavam junto com Davi falaram, Davi, agora é a hora que o Deus Todo-Poderoso está te entregando o seu inimigo nas suas mãos. Lembra lá, olha para essa espada aí, lembra o dia que você cortou a cabeça do gigante? De novo, Deus está te dando o seu inimigo e você vai cortar a cabeça dele com a mesma espada. E Davi é um cara diferente de todo mundo. Ele não foi pela voz da multidão. Davi, ele parou tudo e escutou a voz que vinha de dentro. Meu querido, para tudo. Para de ouvir o que você está ouvindo aí do lado de fora e escuta o que está falando dentro de você. E o que Deus falou para ele foi, você não deve mexer nesse homem. E ele falou, eu não vou mexer. Ele é o rei. Ele é um rei, ele merece honra. Independente do que ele está fazendo, ele é um rei, ele é ungido do Senhor. E se o Senhor deseja trocar o rei de Israel, é o Senhor quem vai trocar, não sou eu mesmo. Se Deus deseja fazer algo na tua vida, é o Senhor que fará, não é você mesmo. Ele vai lá, corta um pedaço da capa de Saul. Saul termina, vai embora.
E Davi sai lá fora, né, com a espada e com um pedaço da capa. Saul, se eu quisesse te matar, eu tinha te matado, Saul. Ele mexeu com o coração do rei Saul naquela hora, porque Saul olhou aquilo e falou, caramba, eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas o que Davi entendeu é que a espada que promoveu ele não era a espada que ia fazer vingança. A espada que promoveu não é a espada da vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Ele é o Deus de justiça. Para de tentar se justificar. Para de tentar fazer justiça, porque nós já fomos justificados em seu sangue. E nós fomos justificados, sabe do quê? Do pecado, porque era o pecado que habitava em nós. Portanto, o que de maior, o que de mais poderoso você pode se justificar? Talvez você está tentando se justificar diante de pessoas, de homens, de circunstâncias, de situações, mas o Senhor diz assim, pare de querer se justificar. A espada que eu te entreguei não é uma espada de vingança, mas é uma espada de honra. Davi, em nenhum momento, ele tira os olhos da esperança fixa, viva, que ele tinha no Senhor. O Deus que chamou Davi era o Deus que colocaria ele no trono, era o Deus que transformaria a história de Israel, era o Deus que faria todas as coisas. Em nenhum momento Davi perdeu a esperança no Senhor, por isso que eu te trouxe aqui esse exemplo. Sabe, hoje, nós estamos sendo desafiados nesse tempo, com a nossa família, com os nossos filhos, porque uma coisa dói no meu coração, em tempo de pandemia, em tempo de reclusão, em tempo de tudo isso, porque foi muito falado com relação aos mais velhos, sabe, a pandemia está atingindo as pessoas idosas, está matando as pessoas idosas, e de verdade isso tem acontecido, mas o que eu não vejo ninguém falar é o que a pandemia está fazendo com a nossa geração que vem depois de nós, com os pequenos, com as nossas crianças, com os nossos filhos. Quantos casos nós estamos vendo, quantos relatos nós estamos vendo de crianças deprimidas, de crianças que estão perdendo a sua esperança. Crianças que já se sentem tão sem saída, porque, pensa, se para a gente está difícil, se para a gente é ruim usar máscara, se para a gente é ruim não poder sair de casa e ir onde a gente quer, se para a gente é ruim ter restrições, nós que já temos amadurecido em nós algumas coisas, imagina isso na cabeça dos nossos pequenos. É por isso que nós temos orado, chorado, trabalhado e investido no Viva Kids, que é a nossa parte. É uma pequena fração daquilo que a gente pode fazer para o reino de Deus. Gente, eu não sei quantas coisas mais o Senhor vai permitir que nós façamos para o reino dele, mas nós estamos fazendo uma pequena parte, que faz parte de um todo, que faz parte de algo muito grande. E o seu desafio é, no meio desse processo, não perder a esperança, porque o seu filho precisa olhar para você e ver a alegria da esperança em você. O meu filho precisa olhar em mim e ver a esperança da alegria do Senhor, a esperança de que há um futuro brilhante pela frente. E mesmo que nós sejamos entregues à morte, é um futuro brilhante que o Senhor tem para nós. Amém? Dentro da nossa casa, nós estamos sendo colocados assim à prova com os nossos casamentos. Porque, gente, vamos ser realistas, não tem igreja se não tem família, não tem família se não tem casamento. O que está fora disso é uma tentativa religiosa e frustrada de fazer alguma coisa para Deus, enquanto Deus deseja operar e fazer Ele em nós. Então, o grande desafio desses dias é você manter a sua esperança fixa no Senhor. O Senhor falou e o Senhor vai fazer. E em nenhum momento da tua história o Senhor falou que você ia parar numa pandemia.
Em nenhum momento da história da igreja o Senhor falou que ela ia parar numa pandemia. E nós entendemos que esse tempo que o Senhor permitiu para nós é altamente estratégico. É altamente poderoso para aquilo que o Senhor vai nos enviar. Um tempo de edificarmos as nossas casas, de arrumarmos os nossos lares, de consertarmos os nossos casamentos. É um tempo de a gente se humilhar e deixar o Senhor fazer aquilo que Ele tem que fazer. Não é um tempo da igreja se esconder atrás de um culto ou atrás de um evento, é um tempo de o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer. E por isso a esperança está viva em nós, Cristo, a esperança da glória em nós. Sim, Ele é a esperança. Romanos 12:12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 5, do 3 ao 5, vai dizer assim: a tribulação gera perseverança, e a perseverança gera experiência, e a experiência gera esperança. Veja, é um processo. Não há como Deus fazer aquilo que Ele já disse que faria, sem esse processo em nós. Não há como o Senhor realizar e efetuar e entregar na tua mão o que Ele já falou, sem antes completar o processo na tua vida. Amém? E aí? E esse processo? Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós somos um corpo. Estamos juntos. Alguém orou por você hoje aqui? Foi bom. Mas há um cabeça que comanda todas as coisas, e é por causa do cabeça que nós não vamos cair, é por causa do cabeça que nós não vamos perecer, é por causa do cabeça que nossos filhos não vão se perder, é por causa do cabeça que a nossa família não vai deteriorar, é por causa do cabeça que é Cristo Jesus. Tudo é por causa de Cristo, tudo é para Ele, por Ele, vem dEle, e é para a honra, glória, louvor dEle. E o Senhor está nos desafiando aqui. Ele está mais um pouquinho nos afiando aqui. A ser uma voz, não de pedido de socorro, não de pedido de ajuda. Alguém aí ora por mim, alguém aí me ajuda, alguém aí me socorre. Mas ser uma voz de esperança nesse tempo e nesse mundo. E isso começa na nossa casa, gente. Não adianta você tentar melhorar a sua vida a dois, a gente falou isso no outro sábado. Porque o que você precisa não é melhorar uma vida a dois, é ter uma vida a três. Sempre foram três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu casamento só funciona se for eu, a minha esposa e o Senhor. Porque nele estamos escondidos. A nossa natureza adâmica está escondida nele. Morreu e Cristo aparece. E quando Cristo aparece, o casamento floresce. Quando Cristo aparece, a vida é saudável. Quando Cristo aparece, a morte acaba, a doença acaba. Porque no céu não tem morte nem doença, tem? Não tem. Então veja as placas, veja os sinais, para onde você está indo. Veja os sinais. Aonde Jesus está, a tristeza salta de alegria. Cara, na nossa casa precisa ter essa esperança de uma vida de alegria, de uma vida de saúde, de uma vida com vida e não uma vida de morte. E quando alguém morre, Jesus chega e deita em cima e o Espírito dele entra. E agora, assim como ele disse para a menina, levanta. Ele está falando para alguém aqui hoje, levanta. É necessário que você levante, porque há um sopro de vida. E o Senhor está dizendo assim, não, vocês não precisam melhorar a vida de vocês a dois, vocês precisam de uma vida a três, assim como sempre foi na eternidade, continua sendo aqui. E quando acabar aqui, vai continuar sendo por toda a eternidade depois. E nós estamos esperando o que então, gente? A não ser se cumprir aquilo que o Senhor plantou lá no Éden. Porque o pecado entrou pelo homem.
Porque Adão e Eva caíram e naquele mesmo momento o Senhor já dá toda a solução, dizendo: mulher, de você vai sair um que vai pisar a cabeça da serpente. Foi lá que o Senhor plantou uma árvore, e essa árvore está crescendo. Foi lá que ele disse assim: olha, nós vamos nos encontrar, porque o que o Senhor planejou naquele jardim foi que nós vivêssemos com Ele. E lá em Apocalipse nós vamos encontrar com Ele de novo. Lá no final da Bíblia está dizendo isso. Nós vamos encontrar com Ele de novo. Mas o que nos garante que de fato nós vamos encontrar e viver com o Senhor novamente? Cristo. Cristo é o penhor da esperança da glória. Cristo é o penhor da palavra de Deus sobre nós. Desde Gênesis até Apocalipse, o Senhor está dizendo: eu vou habitar com vocês, eu vou habitar com vocês, eu vou habitar com vocês, vocês vão habitar comigo, nós vamos ser um novamente. E Cristo, no meio da história, Cristo está dizendo assim: sim, isso vai acontecer. Toda vez que nós olhamos para a cruz de Jesus, nós lembramos que isso vai acontecer. Você pode ficar de pé? Portanto, há uma palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre essa igreja. Há uma esperança viva em nós. E aqueles que têm esperança, mantêm os seus sonhos vivos. Aqueles que têm esperança, mantêm os seus objetivos firmes e claros. Aqueles que têm esperança ainda, se colocam de pé todas as manhãs, se colocam de pé para trabalhar cedo, se colocam de pé para respirar e para dizer: eis-me aqui, Senhor, mais um dia. Aqueles que têm esperança ainda conseguem correr mais rápido, ainda conseguem dar um sprint, ainda consegue trazer energia das reservas que antes ninguém poderia. Mas nós temos essa esperança. Num tempo de um mundo sem esperança, num tempo do maior diagnóstico de toda a história, de todas as doenças, hoje o grande diagnóstico é depressão, a vida sem esperança. Para esse tempo o Senhor está levantando um exército, gente. Para esse tempo o Senhor está levantando homens e mulheres que receberam a esperança eterna da glória, da vida em Jesus para sempre. O que você tem a dar para alguém? Cara, sempre que Jesus faz alguma coisa, parte de algo que alguém tinha na sua mão. E quando ele chega diante daquela multidão faminta, e as pessoas falam: eles precisam comer, ele logo vai encontrar alguém que tivesse alguma coisa para ele multiplicar. E ele encontra em um menino 5 pães e 2 peixinhos. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levanta ao Senhor, e como sempre ele fazia, ele primeiro, antes de pedir, agradece. Amém? Antes de pedir, ele agradece, dizendo: Senhor, graças te dou. E ao repartir aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, uma multidão é alimentada. Vocês acham que tem pouca esperança aqui hoje? Vamos oferecer a Jesus essa esperança que Ele colocou em nós, dizendo: Senhor, há lá fora uma multidão de famintos, há uma multidão que não tem esperança, mas nós temos aqui, nós te entregamos, multiplica isso em nós, multiplica isso em nós. Aleluia. Feche os seus olhos, adore ao Senhor, permita que o Espírito Santo continue ministrando na tua vida. Permita que o Senhor continue trazendo à tona aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele está fazendo nessa noite.